Era sempre um desejo do nosso coração, uma melhora no nosso templo aqui, que o povo de Deus merece o melhor. O povo de Deus merece o melhor. Amém? Quando falamos, veio a direção para enviar nosso querido irmão, pastor Calado, para esta cidade, para esta igreja. Foi uma das coisas que dissemos ainda: o senhor vai, mas pelo amor de Deus, faça alguma coisa por Bonança. Mude aquela fachada, mude aquele piso, que pinte diferente, faça diferente, para que fique mais bonito. Amém? Amém. E Deus deu graça e coragem nesse tempo. Para isso nós sabemos quanto custa hoje fazer as coisas, mas Ele é homem de coragem e de fé. Amém? Amém. Nós agradecemos a Deus pela iniciativa do servo de Deus, que decidiu, sempre pedindo a orientação, fazer essa grande reforma, porque acredito que para nós é uma grande reforma, uma melhoria geral do templo. E nós, irmãos, não acostumamos numa reinauguração a desatar a fita, porque não é inauguração, não é isso, mas antes de qualquer atividade, louvar a Deus e depois ler um texto das Sagradas Escrituras e fazer uma oração de gratidão a Deus por tudo que foi feito. Amém? Amém. Por essa reforma e consagração neste dia do nosso santuário, do santuário de Deus. Eu quero, meus irmãos, convidá-los como leitura oficial e já leitura para orarmos e agradecer a Deus e consagrar a casa ao Senhor. Lê o Salmo de número 27, quem trouxe a sua Bíblia. Vamos ler esse texto da palavra de Deus, que trata do santuário, do templo, trata da casa de Deus. Salmista Davi escreve no Salmo 27, vamos ler do versículo 3 em diante. Salmo 27, versículo 3 em diante. A palavra do Senhor nos diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Digo 3: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Amém, meus irmãos? Por favor, poder sentar um minutinho, enquanto fazemos umas poucas considerações no texto da palavra de Deus, onde nós hemos lido, onde o salmista, como dizia, expressa a sua gratidão e pede a Deus que a casa de Deus seja transformada também em sua casa. Amém, meus irmãos? Amém. O santuário, o templo, é um lugar sagrado, é um lugar consagrado e santificado pela presença de Deus. Está escrito na palavra do Senhor, o Senhor Jesus disse que onde estiverem
2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Amém, meus irmãos? A presença do Senhor, ela é uma promessa feita pelo próprio Jesus ali aonde o povo de Deus estiver reunido. Deus promete consagrar o lugar aonde Ele está, a casa, o lugar aonde Ele está. Assim foi pela primeira vez quando a palavra de Deus nos diz que o Senhor Deus apareceu ao seu servo Moisés no Monte Sinai, e nos diz as Escrituras que o Senhor se revelou a Moisés, e quando Moisés tentou se aproximar da sarça onde estava a presença visível de Deus através do fogo, nos diz a Bíblia que o Senhor Deus disse: tira as sandálias dos teus pés, porque a terra onde tu estás pisando é terra santa. Amém, meus irmãos? Não é que o Monte Sinai, eu sempre digo, por si só tivesse um poder santificador, e nem tem, mas estava sendo santificado naquele momento pela presença poderosa do Senhor nosso Deus. Muitos hoje vão ali, trazem terra daquele monte, pensando que tem um poder de milagre e transformador, mas o Monte Sinai é um monte como qualquer outro ponto geográfico do Oriente. Foi apenas santificado pela presença de Deus naquele dia, quando Deus se revelou a Moisés. Daí porque nós acreditamos de que o santuário é um lugar onde está a presença de Deus. É um lugar onde se deve reverenciar. O profeta diz: Deus está no seu santo templo. Amém? Cale-se diante dele toda a terra, em reverência à presença de Deus. O santuário, a casa de Deus, é uma casa de grande importância para o povo de Deus. E o salmista reconhecia esse valor que a casa do Senhor tem. Ele expressa na sua oração o desejo de habitar na casa de Deus. Nos diz a palavra de Deus: uma coisa pedi, disse o salmista ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. O desejo do salmista, nós vemos aqui a prioridade que Davi tinha em relação à casa de Deus. Davi tinha muitos motivos para orar e para pedir a Deus naquele momento. Todos sabem das suas constantes batalhas e guerra contra os inimigos de Israel, a nação que ele governava. E é entendido de que ele poderia orar e pedir a Deus que as nações fossem derrotadas ao seu redor, que elas fossem submetidas pelo seu poder, pelo seu exército. Ele poderia pedir também riquezas, sabedoria, mas nos diz a palavra de Deus que ele dá prioridade à casa de Deus e pede que o Senhor dê o privilégio de ele morar, não passear, não visitar, mas morar na casa do Senhor. E não um dia só, não só no dia de domingo, mas ele diz: todos os dias da minha vida. Amém, meus irmãos? Habitar na casa de Deus é um privilégio que deveria ser considerado por todo aquele que é redimido e salvo pelo sangue de Jesus Cristo. O templo é o lugar de encontro, como disse Jacó. O Senhor, na verdade, está neste lugar e eu não sabia. O santuário é o lugar de encontro com Deus, de renovação,
de pacto. O santuário é um lugar onde Deus dispõe-se a ouvir a nossa oração. Em todo lugar que orarmos, Deus escuta a nossa oração. Na nossa casa, no trabalho, no ônibus, no transporte que nós viajamos, enquanto oramos, tenho certeza que Deus escuta a nossa oração. Mas nenhum lugar é chamado casa de oração. A única casa que é chamada casa de oração é o santuário, é o templo, é a casa do Senhor, é a casa de Deus. Em nenhum outro lugar eu vejo nas Escrituras o Senhor Deus dizendo que ouvirá a oração daquele lugar, e é evidente que nós sabemos que Ele escuta. Mas está escrito no livro das Crônicas, no capítulo 7, que Ele escuta. Ele diz: o meu coração estará nesta casa e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer nesta casa, neste santuário. Daí porque, meus amados irmãos, a casa de Deus, o santuário, o templo, como é chamado, é um lugar especial. Todo crente, meus amados irmãos, deve vir à casa do Senhor com uma finalidade, com um propósito. Muitas pessoas vêm à casa de Deus sem propósito, sem objetivo. Mas todo crente que adentra a esse santuário, a primeira pergunta que deveria fazer a si mesmo, uma pergunta introspectiva, era: Senhor, ou perguntar a si mesmo: o que foi que eu vim fazer nesta casa? Amém, meus irmãos? Nesta casa não se vem passar tempo. Nesta casa não se vem tratar de negócios materiais. Nesta casa não se vem conversar. Nesta casa não se vem ocupar o tempo com assuntos triviais. Nesta casa se vem adorar o Deus Todo-Poderoso. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, o salmista, ele tinha propósito quando se referia ao santuário. Nos diz o salmista: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Ele disse que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para que, Davi? Qual a finalidade? Porque é que você quer morar na casa de Deus? Ele disse assim: para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, no seu santuário. Esse lugar é o lugar onde a gente vem para contemplar a formosura de Deus. Formosura quer dizer beleza. Amém, meus irmãos? Nós nos dirigimos, quando chegamos a essa casa, temos a finalidade, o propósito de contemplar a formosura do Senhor. Talvez não a vejamos de forma visível pelos nossos olhos, ou de forma palpável pelos nossos olhos, mas nós vemos através da igreja de Cristo, nós vemos através da mensagem pregada, nós vemos através do poder de Deus operado na igreja, nós vemos através da manifestação do Espírito Santo no meio da igreja, nós vemos através da operação do Espírito de Deus na igreja, no santuário, no templo, porque aqui, meus irmãos, é o lugar onde Deus opera. O Senhor salva, o Senhor batiza com o Espírito Santo, o Senhor cura, o Senhor perdoa, o Senhor restaura. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas o salmista, ele diz que o único propósito não era contemplar a beleza do Senhor, mas ele disse que tinha o propósito também de aprender no santuário. Amém, meus irmãos? O culto é, portanto, não só um momento de adoração, mas o salmista revela que a casa de Deus é um lugar pedagógico. Amém? É um lugar de aprendizado, é um lugar onde o crente vem aprender. Amém? E se aprende da palavra de Deus.
é aqui onde se ministra, onde se ensina a palavra do Senhor. E o crente que fica atento, não é isso, ao que se diz no púlpito, ele aprende. Amém, meus irmãos? Ele aprende a palavra de Deus. Ele está atento, ele vai sair edificado. Tem crentes que às vezes, se chegar em casa e alguém perguntar o que foi que o pregador falou, ele não se lembra, porque ele fica desatento no culto. Às vezes a sua mente está voando no espaço, está fora do espaço, não é verdade, irmãos? Ele não sabe aonde está a sua mente. Eu percebo isso, irmãos. Às vezes eu tenho um hábito, isso é um hábito muito usual na Argentina. Veja que os missionários que já foram da Argentina, eles retornam e têm o hábito de dizer amém, irmãos, amém, irmãos. Isso é um hábito que a gente aprende lá. O pastor Júnior tem isso, alguns outros têm esse costume. Mas sabe que através desse hábito que nós temos, nós mensuramos o grau de atenção que as pessoas estão no culto. Às vezes eu digo assim, amém, irmãos, 10% responde. Amém, irmãos, 20% responde. Se eu repetir, 30% vai aumentando de grau a proporção que a gente vai dizendo amém. É porque as pessoas chegam para o culto, mas a atenção não está ainda no culto. Não é isso? Não está no culto. E é por isso que muitas vezes não aprende. O salmista diz assim: eu quero ir à casa de Deus, eu quero morar na casa de Deus, eu quero te pedir, meu Deus, uma coisa. Pedi ao Senhor, e eu peço que eu possa morar para ver a beleza, a santidade de Deus e aprender no seu templo. Amém, meus irmãos? Venha ao culto adorar a Deus e venha aprender as coisas de Deus. Amém? A palavra de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas uma coisa que eu li e me passou despercebido é que o salmista, quando ele ora a Deus, porque tem muitas pessoas que ficam assim na dependência só de Deus, não é? Só na dependência de Deus. E ele até fica displicente, porque senão Deus é quem tem que fazer, Deus é quem vai fazer. Mas observe que o salmista diz assim: uma coisa, repita comigo, uma coisa pedi, e o que é que eu vou fazer mais? Não é só pedir ao Senhor, eu vou buscar. O que quer dizer? Eu vou me esforçar. Amém, irmãos? Porque tem muita gente, irmãos, é uma palavra pesada, mas tem muita gente hoje preguiçosa para vir ao templo. E para se vir ao templo, irmãos, para ir ao aniversário de um irmão, comer um bolo, tomar um refrigerante ou um churrasco, é muito fácil, não é? Mas vir a casa de Deus, você sabe que a gente tem que se desprender do conforto da casa, a gente tem que se desprender dos divertimentos na casa, para vir à casa de Deus, não é verdade? E era isso que o salmista se preocupava. Ele dizia: uma coisa pedi ao Senhor, mas não só peça ao Senhor, eu vou buscar, eu vou fazer força, porque ele sabia como era bom para ele a casa de Deus. Porque, irmãos, o crente só pode permanecer firme se ele viver em comunhão com a igreja, em comunhão com Cristo. E não existe comunhão sem habitar junto, sem cultuar junto, sem sentir a presença de Deus juntos. É no templo que você sente a comunhão com Deus e com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sempre digo: você quer que um tição se apague? Tire ele do fogo, deixa ele separado, e você vai ver que ele vai encher-se de cinza, vai se enchendo de cinza, e daqui a pouco ele vai se apagando, e vai se apagando. O crente que se isola: não, Deus está na minha casa, eu vou buscar Deus na casa. Conversa nenhuma. O lugar onde se busca Deus é no santuário, é na casa de Deus. É aqui que se tem que buscar a presença de Deus.
Deus, é no santuário, é onde a Bíblia diz que todos os que criam estavam juntos. Amém, irmãos? Os cultos, irmãos, no começo da igreja eram cultos cheios da graça e cheios dos crentes. Amém? Porque um crente, para ser abençoado, ser fiel a Deus, ele tem que ser não só um crente de igreja, irmão. Nós temos hoje muitos crentes de igreja, mas nós precisamos ser crentes de culto. Entendem, irmãos? Ser crentes de culto, ser crentes que vai buscar a presença de Deus, não é verdade? Mesmo quando surgiu a televisão e não era permitido, né, que o conselho do ministério que não se usasse os crentes, irmão, eram melhores, eram mais espirituais. A gente tem que reconhecer, eram mais espirituais. Os crentes eram fervorosos, não é isso? Hoje tem essas coisas triviais, tem tirado às vezes o gozo do crente, a fome de vir à casa de Deus, de estar no culto, de estar no santuário, não é verdade? Mas a prioridade do crente é buscar, irmãos, buscar a presença de Deus. Eu fui criança, adolescente, jovem, e me tornei adulto, e hoje já me considero um ancião, não é? Já tenho 69 anos, já estou na terceira idade, graças a Deus. E eu quero dizer, dizem que é a melhor, mas eu não sei se é a melhor não, porque a melhor é quando eu saltava por cima de um muro. Hoje eu subo no carro, digo A, e desço no carro, digo U, então não vou dizer que é a melhor. Mas o que eu quero dizer, meus amados irmãos, é que os cultos eram cheios, irmãos. E desde o começo, culto de oração, você chegava e quando você vinha de longe a uma quadra, você escutava aquela cachoeira, uma cachoeira de água, os crentes orando. E quando você entrava, como os bancos eram de talisca, irmãos, debaixo estava molhada as poças de lágrima dos crentes. Nós estamos vivendo hoje um cristianismo seco, irmãos. É porque muita gente está se ocupando com as diversões deste mundo. Mas o salmista disse: eu peço a Deus que eu more na sua casa, e eu vou fazer esforço, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar. Culto está na casa do Senhor. Quem diz amém, irmão? Se você não fizer força, nenhum de nós, você não vem à casa de Deus, não é isso? Então, o lugar do crente, não é isso? Você trabalha 8 horas, não é? 8 horas você cuida de você, descansa, não é verdade? E nas outras 8 horas você deve reservar um tempo para o culto, um tempo para Deus, 2 horas por dia, não é? Se você trabalha. Mas se é um aposentado, não trabalha, terá tempo de ir ao círculo de oração, aos trabalhos, à casa do Senhor. Mas o salmista, ele diz: eu vou buscar, eu buscarei, glória a Deus, buscarei que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Nunca venha ao templo para querer ensinar. Amém, irmãos? Porque até a gente que ensina, aprende enquanto ensina, não é? Mas não venha. Tem gente que já sabe tudo. Já viu aquele crente que sabe tudo, né? Ele critica tudo, critica se o irmão errar em português, critica, não é assim que eu entendo a Bíblia e tal. É aquela coisa, não venha aprender. Venha com o coração aberto a aprender. Amém? Deixa a soberba de lado, deixa o sabe tudo, porque até quando se pensa que sabe tudo, ainda não sabe que não sabe. Não é, irmão? Não é? As pessoas que querem saber tudo na igreja, falta uma coisa, falta saber que não sabe. Não é verdade, irmãos? Mas venha aprender. Depois ele diz assim: por quê? Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. Não é? O que é que o salmista está dizendo? Ele está dizendo que aqueles que habitam na casa do Senhor, na hora da tribulação, o Senhor
coloca sobre ele o quê? O seu pavilhão. Há versões que diz bandeira. Já leu? Diz bandeira. Pavilhão pode significar também o tabernáculo. Mas aqui, a sua bandeira estará sobre mim. Quando você vê, é um crente que é da igreja, que vive na igreja, irmãos, a tribulação, a angústia vem, mas ele não dá ré, ele não volta atrás, ele tem firmeza, ele tem segurança, porque ele está plantado na casa do Senhor. Amém, irmão? Deus plantou ele na casa do Senhor, na sua casa. Ele foi plantado. Quando você vê um crente que sai da igreja por uma cara feia, por uma pedrada, porque alguém prometeu uma consagração, é que ele não estava plantado, irmão. Ele estava numa caqueira. Ele estava numa caqueira, não é? E você sabe que uma planta plantada numa caqueira, você leva ela para onde quer. Bota no sol, bota na chuva, bota no quintal. Então é crente plantado na caqueira, mas plantado na casa de Deus. Ai, irmão, venha o que vier. Venha o que vier. Ele diz: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Amém, irmão? Daqui eu não saio e daqui ninguém me tira. Agora, se vive atrás de posição, de consagração, que sinceramente, irmãos, eu vou confessar uma coisa diante do meu Deus, e Deus sabe que o meu coração confirma isso. Se a minha consagração fosse regalia de uma amizade, de um parentesco, porque alguém arranjou para mim, vem para cá que, como alguém já disse, num determinado estado, eu disse assim: mas fulano, tu está na fila dos que vão ser consagrados? Ele disse: meu irmão, peguei a boquinha, mas a boquinha, irmão, não segura o obreiro quando vem a tribulação. Para que a gente tenha firmeza, com minha pequena experiência ministerial, 42 anos de ministro, já dirigi igreja no exterior, comecei trabalho, já dirigi no interior, e hoje há 24 anos cooperando na obra de Deus, dirigindo, supervisionando igrejas, pastores. Eu vou dizer uma coisa: na hora da tribulação, se a gente não tiver convicção que foi Deus quem deu o ministério da gente, a gente corre disparada, irmão. A gente desiste. Mas quando a gente sente que foi Deus que deu a gente tem até medo de deixar sem Ele dizer que é para deixar. Porque a gente pode ter um desencontro. Eu mandei você deixar, eu lhe coloquei, você não era para ter entregue, você não era para ter saído, não é verdade, irmão? E você, quando vem a batalha, você tem autoridade espiritual e moral de dizer: Deus, eu não te pedi para ser, tu me colocaste, tu me puseste aqui, aleluia, Senhor, tu prometeste que estaria comigo, eu não queria isso, mas tu me disseste que eu tinha que aceitar. Então, Senhor, como é agora? E Deus dá força e segura a gente e reveste as forças da gente. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Uma vez um obreiro chegou no meu biru, estava passando uma dificuldade, estava quase em depressão, não é isso? Incompreensão, dramas que ele criava na cabeça, e chegou a mim, entregou a carteira de obreiro e disse assim para mim: pastor, para mim basta, eu desisti. Eu disse: como é? Desisti. Então eu abri a Bíblia, comecei a ler alguns textos para ele, na palavra de Deus, mostrar o que é o chamado divino, não é? Paulo dizendo que me achou por digno de colocar no ministério, depois dizendo que Deus nos chamou e nos colocou no ministério. Mostrei a ele o seu chamado. Deus alguma vez falou ao senhor que o senhor ia ser chamado, ia receber a oportunidade de servir a Deus no ministério? Sim, pastor. Eu digo: o senhor vai jogar para lá? O senhor vai jogar? Deus lhe deu e o senhor quer jogar para lá? Ele começou a chorar e graças a Deus desistiu daquele intento
não é isso? E eu fiz uma mudança nele, que ele precisava era de uma mudança, porque estava muito sobrecarregado emocionalmente. Fiz uma mudança e ele trabalhou ainda mais 10 anos na obra do Senhor, produziu fruto, e depois Jesus quis buscar ele, levou ele para o descanso eterno e descansa, mas não desistiu. Irmãos, quem Deus chama não desiste, insiste, persiste. Amém, meus irmãos? Persiste. Por isso devemos permanecer. O salmista diz que aqueles que moram na casa do Senhor, na adversidade, Deus lhe esconde no seu pavilhão, debaixo da sua bandeira. E ele diz: mas no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Onde é o oculto do tabernáculo de Deus? Aqueles que estudam a Bíblia sabem que o lugar oculto do tabernáculo é o Santo dos Santos. É onde está a arca com os 2 querubins com as asas estendidas sobre a tampa da arca, o propiciatório. E Deus disse a Moisés: eu estarei ali entre os querubins. E a Bíblia registra Deus entre os querubins, e está mencionando aquele móvel tão importante que era um símbolo da presença de Deus. De noite a nuvem de Deus descia sobre aquele lugar, em cima das cortinas, e a luz de Deus estava ali. Toda vez que um hebreu se levantava e olhava e via a luz, ele sabia que a presença de Deus estava ali, velando pelo seu povo, cuidando do seu povo. O salmista diz: além de me cobrir com a bandeira, ele vai me esconder na sua presença, ele vai me esconder no lugar oculto. E ele diz assim: e por-me-á sobre uma rocha, não é? A rocha é um lugar seguro, é um lugar firme, é um lugar alto. Amém, irmãos? Deus promete que aquele que habita na sua casa, o salmista disse: eu sei que se eu morar na casa do Senhor, na hora da tribulação, Ele me colocará num rochedo. Amém, irmãos? No rochedo de Deus. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim, pelo que eu oferecerei sacrifício. Mas a primeira parte diz: também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Amém? Não se aflija se você está sofrendo. Se você é um crente de culto e de igreja, se você é um crente que habita na presença de Deus, Deus lhe exaltará. Quem crê, irmãos, diga amém. Deus lhe exaltará. Amém? Deus lhe exaltará. E ele diz mais: os inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Não é? Deus promete alegria, irmão. Alegria. Crente, eu estava dizendo numa reunião esta semana das dirigentes de exploração em Recife, que nós não temos que viver, a gente passa por momentos de tristeza, mas a tristeza não pode morar dentro da gente. Amém, meus irmãos? Ela vem e sai, é momentânea. Por quê? Porque o crente tem o gozo do Espírito, não é, irmãos? E o gozo é mais do que a alegria. A alegria é produzida por elementos externos, não é? Quem não sente alegria quando recebe o salário? Quem não sente alegria quando faz um exame médico, o médico diz: você não tem nada, não é? Quem não sente alegria quando alguém lhe dá um abraço no aniversário, lhe dá um presente? Claro, essa alegria é passageira, mas o gozo independe das circunstâncias externas, porque ela é produzida pelo Espírito Santo naturalmente no interior do crente. E vem a aflição, a angústia, a tribulação, o crente pode sentir o gozo de Deus na sua vida. Amém? Gozo de Deus. Eu conheci um amigo que só vivia reclamando. E porque o câncer vai levar ele, e porque ele sente isso, e ali dói aqui, e dói ali. Eu dizia à minha esposa: eu não quero ser crente assim não.
Quero ser crente assim não. Você vai, por que, meu filho? Eu digo assim, crente que toda hora está, ai, ui, não vai, não dá, isso é uma tristeza, e ele está doente, e ele tem isso, e ele tem aquilo. Eu disse, pelo amor de Deus, onde está a alegria da salvação? Onde está o gozo da salvação? Não é? O salmista disse, se eu morar na casa do Senhor, louvarei a Deus com alegria no seu santuário, me alegrarei no seu santuário, oferecerei sacrifício de júbilo ao meu Deus. Amém, meus irmãos? Então, não há melhor lugar do que este. Quando estiver na aflição e na angústia, venha à casa de Deus, venha buscar. Amém, meus irmãos? Venha buscar. Amém? Na minha adolescência, na minha juventude, muitas vezes, como eu conhecia, o pastor Amaro me conheceu desde aquele tempo. Muitas vezes ele era até o responsável lá da congregação. Muitas vezes eu ia lá, pedia a zeladora a chave e me trancava lá e ficava buscando a presença de Deus. E Deus me ajudou e me guardou, e eu estou aqui. Amém, meus irmãos? Eu estou aqui nesta noite falando a vocês. Então Deus abençoe a igreja, que ame a igreja. Venha à casa de Deus, venha ao círculo de oração, venha ao culto de oração, venha à escola da Unical, venha ao culto de ceia, não falte. Esteja na casa de Deus, não seja só crente de igreja, seja crente de... Diga comigo, eu quero ser crente de culto.